Gente, o tema do Saúde e Fé de hoje é esclerodermia, uma doença inflamatória crônica ligada a fatores autoimunes. Tem como principal característica o endurecimento da pele, que se torna mais espessa. Essa doença pode também agredir órgãos internos, como os pulmões, os rins, e dependendo da extensão do problema, pode até causar a morte. Mas para conversar com a gente, nos tranquilizar, prevenção e explicar tudo sobre o tema, nós vamos receber ela, que é a nossa médica reumatologista, a doutora Cristina Elert Salomão. Doutora Cristina, bem-vinda! Olá, prazer. Que Deus abençoe. Estar aqui novamente. Bem, a gente estava com saudade já, doutora. Muito obrigada. Eu lembro que a senhora esteve aqui num dia 12, o dia 12, sempre é uma programação especial, Nossa Senhora Aparecida. Então, assim, a senhora falou sobre artrite reumatoide. Então, hoje, esclerodermia, doutora. Sim. A primeira pergunta, eu gosto muito da terminologia das raízes gregas, muitas vezes, dos nomes. Enfim, quando a gente fala de esclerodermia, estamos falando do quê? Dermis é de pele. Pele. E esclero é uma pele dura. Pele dura, endurecimento da pele. O endurecimento da pele. Então, sim. esclerodermia é o endurecimento da pele. Isso. Vamos conversar sobre isso? Vamos. Vamos conversar sobre isso. A doutora Cristina já está aqui, minha gente. Esclerodermia. Já ouviu falar? Já ouviu falar? É uma doença assim, não é tão comum a gente ouvir no dia a dia, mas existe e ela tem o seu grau de gravidade, viu? Então, o que é isso, doutora? A esclerodermia é uma doença rara. E sim, ela pode existir na sua forma localizada, acometendo apenas a pele, e aí tem algumas situações especiais, mas o que mais nos preocupa é a esclerodermia quando ela atinge uma manifestação sistêmica. E aí, como foi mencionado, ela pode acometer tanto a pele como órgãos internos. Então ela é localizada, regional. Isso, né? pode simplesmente ter uma mancha na pele. Num lugar específico. O dermatologista diagnosticou como esclerodermia. Mas pode localizada. também pegar o corpo inteiro, doutor. Pode. Então é o que se chama de sistêmico, o sistema Isso. inteiro. Uhum. Agora, surge por quê? É uma doença inflamatória, autoimune? Porque eu lembro que a senhora falou da autoimune lá atrás, não é? Novamente é uma doença autoimune, sim. Né? Uhum. Faz parte do conjunto das doenças autoimunes, doutora? Das doenças autoimunes e das doenças autoimunes reumatológicas, inflamatórias, sim. E ela se manifesta... Como é que a gente começa a perceber... porque eu lembro que está muito claro, ainda muito recente o programa da artrite reumatoide, que aí começa a doer as articulações, o inchaço, etc. Agora, a pele que vai ficando dura? Como você falou, é uma doença que pode ter várias manifestações e a gente não sabe qual que vai ser a primeira manifestação. Então, sim, a primeira manifestação pode ser um endurecimento da pele, do rosto, por exemplo. Então, nós temos um rosto que começa a ficar mais fino, as rugas vão sumindo, a expressão facial vai sumindo, o nariz vai afilando, as pálpebras vão afilando, os lábios vão ficando mais finas. Pode ser no rosto, pode ser nas mãos, a pele vai endurecendo, vai perdendo as pregas normais da mão. Pode ter um acometimento interno inicial, pode primeiramente acometer o pulmão, com um quadro de fibrose pulmonar. Tá, e o que acontece? Pode acometer primeiramente o esôfago e a pessoa começa a ter dificuldades de engolir. Refluxo, vai no gastro, é um refluxo que nunca melhora. Na verdade, são alterações da motilidade esofágica. O que a gente percebe, doutora, aí que o traiçoeiro da coisa, né? Que é uma doença autoimune, que o nosso sistema imunológico, que eu já aprendi aqui, doutora, que foi programado como aquele cachorrinho que a senhora falou aquela vez lá, né? Que foi programado para defender a casa e começa a atacar os donos, enfim. E aí, só que a gente não sabe onde vai aparecer. Esse é o problema. Não sabe qual vai ser a primeira manifestação. Então, em qual órgão? É um paciente que com frequência transita entre vários especialistas até que alguém de repente se toca e fala, peraí, é um paciente que está se queixando de refluxo, é um paciente que tem problemas pulmonares, é um paciente que está indo para o dermatologista. Vai no gastro, Exatamente, e na verdade é uma doença só. Olha só que vai se manifestando. Então, em geral, é um diagnóstico que demora alguns anos para ser feito. Para ser feito. E é progressivo, doutora? E é progressivo. Por exemplo, demora um ano o diagnóstico, etc.
Mas existe algum exame, por exemplo, eu vou fazer um hemograma, lá dá algum sinalzinho, tem algum resultado lá que dá aquele clique no médico, opa, é uma esclerodermia aí. Né? Que nem o Dr. Spock que punha o negócio na testa e dava o diagnóstico na hora, fantástico. Não, as nossas doenças não são assim. Infelizmente, o diagnóstico reumatológico é bastante difícil. Nós precisamos juntar diversos critérios diagnósticos. Então, nós temos os critérios cutâneos, temos os critérios vasculares, temos exames de sangue sugestivos, mas não diagnósticos. Outros exames nos auxiliam, como, por exemplo, essa doença ela acomete muito a circulação. Então, nós temos um exame capaz de avaliar a sua circulação ao vivo e a cores. Você bota o dedo embaixo de um microscópio e um médico altamente treinado é capaz de avaliar mínimas alterações circulatórias na sua cutícula. E isso pode não dar o diagnóstico, mas pode auxiliar no diagnóstico. Então, juntando dados, como um detetive, nós chegamos ao diagnóstico da doença. Agora, no caso, está cometendo um pulmão, a gente sabe que uma pneumonia é tosse, tem quadros. Numa esclerodermia, etc., que está cometendo um pulmão, um rim, outro órgão, eu vou ter tosse, um quadro de tosse, um quadro de gripe? Pode ter tosse, pode ter secreção, ou pode ter simplesmente falta de ar. Mas normalmente o sintoma mais comum é uma tosse que pode ter secreção ou não. E às vezes bastante secreção. E aí a pessoa vai lá, toma um remédio para pulmão, etc. E é por isso que é difícil, doutora. Eu fico imaginando o trabalho de vocês. E o quadro inicial da fibrose você não consegue diagnosticar com exames de imagem. Normalmente você só vai pegar numa tomografia de pulmão depois de alguns meses de acometimento e uma radiografia depois de alguns anos. Tá, e uma vez instalou essa fibrose, ou seja, ela tem que... A gente trata. O tratamento para ela não crescer, não aumentar, porque tirar de lá é... Em torno da fibrose existe todo um processo inflamatório. Então, essa inflamação eu consigo tirar sim. Então, eu consigo melhorar a função pulmonar do paciente, cuidando desse processo inflamatório em torno da fibrose. Não fica zero bala, mas melhora muito. Eu sei que você na sua casa já está dizendo assim, o Frei não vai mostrar fotos, estou esperando as fotos, Frei. Então, agora é o momento das fotos. Doutora, vamos lá. As pessoas em casa gostam, porque o visual ajuda a entender. Oh, meu Deus do céu. Aqui, doutora. Essa é de artrite reumatoide. De artrite, né? Isso. Também recordando outro programa, assim, uma artrite. Agora sim, doutora. Aqui também é artrite reumatoide. Artrite, olha os dedinhos aqui. Também de artrite reumatoide. De artrite, recordando o programa, assim, recapitulando. Essas são as articulações mais acometidas da artrite reumatoide, mas não é uma imagem de esclerose sistêmica. Tá, ok. Então, a gente vai preparar as fotos agora, as fotos assim da esclerodermia. Então, doutora, no rim também pode acometer ou não? Pode. Normalmente, quando acomete o rim é grave, é o que a gente chama de uma crise renal esclerodérmica. E aí ela é bastante grave, necessita de internação em UTI, um tratamento muito, muito pontual. Entendi. Mas é raro. Agora, a senhora falando no processo do esôfago, ou seja, eu posso ter problemas respiratórios ali, eu posso ter dificuldades? Sim, você pode engasgar. Olha só. Então, imagine que você tem dificuldade de engolir, tem um refluxo muito grande. E aí você, ainda por cima, já tem um pulmão comprometido, então você engasga e ainda tem infecções em cima de um pulmão que já está comprometido pela fibrose pulmonar. E agora sim, doutora, já temos as imagens, então, de uma esclerodermia, doutora. Isso. Essa é a mão de uma paciente, na qual vocês podem observar aqui uma perda do pregueado normal dos dedos da mão. Nós temos uma perda da capacidade de movimentação da mão. Essa paciente perdeu a amplitude articular, ela já não consegue mais abrir a sua mão. Uma reabsorção da polpa dos dedos. E aqui uma das complicações mais doloridas da esclerodermia, que são as úlceras digitais. Na verdade, um dos fenômenos mais importantes da esclerodermia, que com frequência antecede as queixas cutâneas, é um negócio que chama fenômeno de Renault. O fenômeno de Renault é uma alteração circulatória, uma alteração da microcirculação,
Quando as mãos começam a ficar, as mãos e os pés começam a ficar roxos no frio. Às vezes de lavar a mão e entrar para um lugar com ar-condicionado, a mão da pessoa começa a ficar roxa. Você vai falar, é normal. Nem toda mão roxa é isso. Nem toda mão roxa é isso. Eu também, quando eu passo frio, eu fico roxa. E aí, será que eu estou doente? Não, o fenômeno de Raynaud, ele é bastante comum mesmo na população normal, mas às vezes ele é mais intenso, é mais sensível, e essa alteração circulatória pode ser tão grande a ponto de você perder circulação em áreas das suas extremidades e começar a ter necroses cutâneas disso. Mas esse fenômeno de Raynaud você não tem só na pele, você tem no seu pulmão, você tem no seu rim, você tem no seu coração. Então, e eu falei que foi desencadeado pelo frio. Então, uma das recomendações mais importantes que a gente dá para o paciente com esclerose sistêmica, com esclerodermia, é manter-se aquecido, manter-se continuamente aquecido. O tempo esfriou um pouquinho, já sai de luvinha, já sai de cachecol, gorrinho, casaco. Você vê todo mundo tá de blusa, você põe duas, né? Porque o manter-se aquecido é vital para você manter a circulação funcionando. Mais uma foto aí, doutora, mais uma foto aí, o pezinho aí, doutora. Isso, aqui Poxa vida. A paciente, ela teve uma alteração circulatória intensa nos pés e chegou a perder substância, teve uma perda de parte da pele da polpa do dedo do pé. Isso é muito dolorido. É comum, é doença de gente grande ou criança também pode ter? Crianças também podem ter. Crianças também podem ter e sofrem bastante com isso também. Agora, doutora, quais as consequências disso tudo? Que problemas os problemas que a pessoa que tem essa esclerodermia tem que lidar no dia a dia? A pessoa tem muita dificuldade com o ambiente de trabalho. Então, ambiente de trabalho com ar-condicionado, a pessoa sofre muito. Então, tem que, às vezes, o funcionário trabalha numa loja que tem uniforme. E é difícil para nós, como médicos, convencermos o empregador que esse paciente ele precisa estar mais agasalhado, mais protegido do que o paciente normal. Existem alterações da mobilidade de mãos. Então, a perda de mobilidade, existem dificuldades de engolir pelo problema esofágico, e isso pode ser um problema se você, por exemplo, for visitar amigos e eles servirem um churrasco, você pode engasgar, você pode ter dificuldade de participar da vida social normal. Doutora, por favor, vem aqui, nosso cantinho da saúde, cantinho da fé. Então, resumindo, doutora, esclarecendo, esclerodermia é... Apesar do nome falar dermia, é uma doença que não acomete só a pele. É uma doença que pode acometer pele e vários órgãos internos, pulmão, esôfago, intestino, rim. E o que hoje a reumatologia, a medicina oferece, doutora, assim, antes de responder as perguntas, de tratamento? Por onde que vai a linha de tratamento? A linha de tratamento é direcionada para o sintoma que o paciente está apresentando. Então, se ele está tendo dificuldades de engolir e com a motilidade do esôfago, a gente vai atuar nisso. Se ele está com dificuldades na circulação, se ele está tendo as microulcerações das mãos ou dos pés por causa de problemas da circulação, nós vamos dar vasodilatadores. Se ele tem uma fibrose pulmonar, nós vamos tratar especificamente esse problema. Doutora Cristina, o fato da mãozinha ficar enrijecendo, se fechando por causa da articulação, etc., também existe o componente da fisioterapia junto para tentar fazer um alongamento? Sim, manter a atividade física, manter o alongamento, manter a mobilidade, tanto o fisioterapeuta como o terapeuta ocupacional podem ser úteis nessa fase, sim. Agora, o tratamento além dessa parte física, é medicamentoso também? Existem medicamentos, mas nós não temos ainda um medicamento específico com o qual nós possamos falar com esse medicamento nós vamos deter o avanço da doença. Porque o medicamento, eu fico imaginando que é autoimune, então você teria que dar uma resposta para o sistema imunológico. Nós temos vários moduladores da imunidade que são dados,
conforme as diversas manifestações da doença. Então, se tem uma manifestação mais cutânea, mais articular, mais pulmonar, nós usamos imunomoduladores ou imunossupressores para tratar o paciente. Ok, e nessas regiões, tratando lá o rim, o pulmão, o esôfago, etc., doutor, a mão, a pele, uma vez que trata aquilo específico, eu controlei aquela situação, pode voltar ou pode se desenvolver num outro lugar? Pode. Pode, por isso é um paciente que precisa ser acompanhado com frequência, precisa de retornos regulares no médico reumatologista. Entendi. E mais do que isso, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Nós precisamos tratar do paciente reumatológico em conjunto com o cardio, com o pneumo, com o gastro, com o dermatologista. É um trabalho em conjunto. Porque como é o sistema imunológico, é sistêmica a coisa, né, doutora? Temos perguntas, diretor? Vamos assim responder algumas perguntas. A Beatriz Souza, de Caçapava, bem pertinho de nós. Bom dia, Beatriz. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar conosco. Ela, doutora, ela disse que tem uma esclerodermia e gostaria de engravidar. É possível? Já li a respeito que não, mas gostaria de saber se é verdade. Vamos esclarecer a nossa amiga Beatriz, doutora Cristina. Beatriz, eu tenho boas notícias para você. A sua pergunta não é só uma pergunta sua, é uma pergunta que muitas pessoas já fizeram, inclusive os pesquisadores. Foi feita, por exemplo, uma pesquisa no Brasil, na qual eles acompanharam gestações de pacientes com esclerodermia e compararam com gestações normais. Então, sim, os pacientes com esclerodermia têm uma pequena tendência a ter filhos com peso menor, tem uma pequena tendência a ter parto um pouquinho mais cedo do que deveria ter, e o índice de perda fetal é um pouquinho maior nos pacientes com esclerodermia do que na população normal. Mas a maioria das gestações foram gestações com sucesso. O que a gente pede é que a paciente não engravide enquanto estiver tendo crise de alguma atividade importante da doença, mas a gestação é possível. O problema da mãe vai passar para o filho? Não, não vai. Não tem um fator hereditário. A gente passa o formato do nariz, a cor dos olhos, o jeito do cabelo e até as manias para os filhos, mas não. Apesar de existirem componentes genéticos, não é porque você teve que você vai passar isso para o seu filho, Beatriz. Que boa notícia, viu? A Andresa Lima, de Roseira, São Paulo. Bom dia, Andresa. Deus abençoe você, querida. Tenho esclerodermia com manchas marrons e está aumentando. É normal, doutora? As manchas fazem parte do quadro, doutora? Andresa, obviamente o normal é as pessoas não serem doentes. O normal é você ter a pele perfeita, o normal é você não ter esclerodermia. Quem tem esclerodermia pode ter manchas marrons. Você pode ter apenas uma esclerodermia cutânea, não ter uma forma localizada. Eu não sei que tipo de esclerodermia você tem, mas essas manchas da esclerodermia podem sim aumentar e você precisa de um tratamento específico para isso. Não é normal, é comum e precisa de tratamento. Não tem nada a ver com doença infecciosa contagiosa, doutor? Não tem nada a ver, né? Porque não é contagioso, não pega, ninguém vai encostar em você e ficar doente, isso nada disso. É importante esclarecer. O Fábio Pacheco, de São José dos Campos. Bom dia, Fábio. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar conosco aqui no Saúde e Fé. Ter a imunidade baixa é melhor para quem tem esclerodermia? Os remédios para o tratamento baixam a imunidade, doutora? Pergunta o Fábio. Fábio, nós usamos imunomoduladores na sua doença, então remédios que tentam modular sua imunidade, fazendo com que essa atividade inflamatória baixe. Nós nos esforçamos muito para não baixar sua imunidade em tudo, nos esforçamos muito para não deixar você suscetível a ter outras doenças, outras infecções. Mesmo assim, é capaz que isso ocorra. Então, nós ficamos atentos também nos nossos pacientes que estão usando imunossupressores com possíveis infecções que possam surgir por causa disso. Mas nossa ideia não é deixar você desprotegido. Nossa ideia é deixar você sem esta atividade autoimune. E o Miguel Costa, de Niterói, Rio de Janeiro. Bom dia, Miguel. Deus te abençoe. Que bom que você está conosco, Miguel, aprendendo aí para depois transmitir corretamente as informações, né, Miguel? Estou sem movimentos no pé direito e não consigo mexer a parte da frente.
É um sintoma de esclerodermia? Pergunta o nosso amigo Miguel, doutora. Miguel, provavelmente não. Provavelmente você tem alguma outra doença e precisa de uma avaliação específica. Mas é muito raro a esclerodermia começar desse jeito. Procure um reumatologista, procure um ortopedista ou procure seu clínico geral que vai encaminhar você para um tratamento adequado. Mas é bem improvável que seja esclerodermia. Tem algum tipo de comida, de alimento que deve ser evitado num caso assim como esse, doutora? Não, mas os pacientes com esclerodermia, eles com frequência desnutrem. Eu falei que tem dificuldade de engolir, né? Então, com frequência, nós temos que aumentar o teor de proteínas da alimentação para diminuir a perda de massa muscular. Nós temos um risco maior de osteoporose, então temos que oferecer mais derivados do leite, leite e verduras de cor forte. Às vezes tem que suplementar com cálcio. Às vezes, pelos problemas de absorção intestinal, nós temos que suplementar nutrientes específicos. Então, não é coisas que têm que ser evitadas. Pelo contrário, às vezes nós temos que precisar de um acompanhamento nutricional personalizado para aquele paciente, para que ele não desnutra. E mastigar bem, né, doutora? Mastigar bem, comer comidas em quantidades pequenas, sem pressa, tentar não falar ao comer. Okay. Às vezes beber pequenas quantidades de líquido junto com a alimentação para ajudar a descer melhor. Tudo isso pode ajudar o paciente, sim. Já sabemos agora o que é uma esclerodermia. Esse é o Saúde e Fé. Tivemos a honra, a grata felicidade de conversar com a doutora Cristina Ellert Salomão, nossa médica reumatologista. Quem quiser entrar em contato tem o site reumatologiaedor.wordpress.com. Tá lá, anote, porque tem informações valiosíssimas. E o Facebook, doutora.Cristina Salomão. Vai lá, começa a seguir, porque tem todas as informações que, de repente, não foram ditas aqui. Mas para você continuar a sua pesquisa e conhecer ainda mais sobre o tema, viu? Queria imensamente, doutora, agradecer a sua participação. A senhora se comunica muito bem, é uma muito simpatia obrigada. Em pessoa. Que Deus abençoe muito. Obrigado, doutora. Que Deus abençoe. E volte sempre, viu? Volte sempre. Sempre uma honra recebê-la aqui, viu, doutora? Muito obrigada. Muito obrigado pelas fotos aí, porque nos esclareceu bastante, tá bom? Muito obrigada. Que Deus abençoe. Posso rezar pela senhora? Pode. Que Deus abençoe. Obrigada.